Paz seja com todos, irmãos. Paz seja convosco. Essa paz, irmãos, que eu saúdo os irmãos, é aquela mesma paz que Jesus saudou os discípulos depois de tantos dias ressuscitado. Eu não lembro se foi 9 dias. A Bíblia diz que Jesus estava ali reunido com todos e ele diz: paz seja convosco. Então essa paz, irmãos, que eu saúdo a todos nas ruas, porque infelizmente nem todos levam consigo essa paz, mas eu desejo que essa paz possa ser recebida em todos os corações. Só gemidos se ouvirão, onde dor se farão sentir na escuridão. Então nós irão além. Vamos terminar o Recanto do Bosque. Paz seja com todos. Uma boa tarde. Deus abençoa. Em nome de Jesus Cristo, aonde essa voz chegar, que não seja apenas uma voz ou um barulho, mas que o Evangelho
possa ser ouvido e possa ser guardado nos corações. Sabemos que na hora em que estamos vivendo, para muitos, o Evangelho é barulho, mas as pessoas elas estão acomodadas em seus pecados, ouvem de tudo o que não tem proveito, mas a Bíblia diz em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Eu venho nessa tarde ler as Escrituras. Estou com a Bíblia aberta em Lucas capítulo 15. Eu quero ler a partir do versículo 11 uma parábola que Jesus propôs. Eu quero convidar você a ouvir a palavra de Deus da maneira que você estiver e aonde você estiver. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Está escrito assim: disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo quanto houve naquela terra, houve então uma grande fome. Começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti e perante ti eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-o depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde nele um anel na sua mão e sandálias nos seus pés, e trazei para ele um cevado de boi, e matai e comemos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele então disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele ignorou. Veja bem, ele ignorou, não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mas indo este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mas mataste-lhe um bezerro. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Nós aprendemos muito com Cristo através das parábolas de toda a Bíblia Sagrada. As parábolas de Jesus
trazia o reino de Deus, ensinava aos homens o reino de Deus com as parábolas. E esse certo homem, que assim então repartiu a sua herança com os seus 2 filhos, ele representa o próprio Deus, o próprio Pai. Mas porém aqui são 2 filhos. E a Bíblia vai dizer que ele tinha 2 filhos, mas um pediu a herança. Esse certo filho, ele, em seu coração, quem sabe, ele despertou um sentimento, uma curiosidade. Glória a Deus. Despertou em seu coração, quem sabe, uma curiosidade. Uma curiosidade, quem sabe muitos têm em seu coração, de se aventurar em seus caminhos e conhecer o mundo. Aqui a Bíblia está dizendo, o mais moço disse: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Nós podemos ver nessa palavra algo muito desonroso. Um filho com seu pai viu, e ele querendo já receber em vida a sua herança. Nós podemos ver uma falta de consideração, e que por sinal isso nós vemos no dia atual que vivemos. Os filhos maus esperando seus pais descer a sepultura para herdar a sua parte, ou seja, planejando qual que tanto vai ficar para ele e como ele vai aplicar a sua herança. Nós vemos aqui nessa parábola. Mas lembrando que essa parábola, meu amigo, Jesus ele contou comparando com o reino de Deus. E a Bíblia diz então que esse filho mais novo, ele pegou toda a sua parte da herança e ele foi para uma terra longe. Ele viajou, quem sabe conheceu o mundo, quem sabe conheceu os seus prazeres. Ele foi se aventurar, ele partiu para uma terra longe. E ali então ele desperdiçou a sua fazenda. Assim está escrito na parábola, em Lucas 15, versículo 13. Ele desperdiçou a sua parte, vivendo dissolutamente. Viver dissolutamente significa viver desconcertado, significa viver descontroladamente. O homem que vive sem Deus, ele vive dissolutamente. O homem que diz: a partir de hoje eu não quero mais estar sujeito a Deus, não quero saber de Bíblia, não quero saber de igreja, não quero saber de pastor. Ele simplesmente vai viver a vida dissolutamente, ou seja, a vida sem Deus. Embora que Satanás engane o coração de muitos e coloca no coração das pessoas que ela tem Deus. Essa mentira, ela está dominando o mundo. A pessoa vivendo em seus próprios caminhos, ela diz: eu tenho Deus. A pessoa desperdiçando a sua vida nas bebedeiras, ela diz: eu tenho Deus. Mas assim enganoso é o coração do homem, vivendo de forma dissoluta, desperdiçando a sua parte no reino de Deus para se aventurar numa vida que vai trazer consequências, porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar ele colherá. Pensa o homem que os pecados não vai trazer consequências? Pensa o homem que as suas bebedeiras não vai trazer consequências? Pois nós vemos nessa parábola, esse jovem, ele literalmente comeu do pão que o diabo amassou, desejou comer das bolotas dos porcos. Assim vive o homem sem Deus. Ele vive mendigando, ele vive caminhando para lá e para cá, buscando seus interesses, buscando de alguma forma ser preenchido com alguma coisa. Mas o lugar que o Espírito Santo de Deus ocupa dentro de nós não se preenche com outras coisas, não se preenche com os prazeres desta vida. O lugar que o Espírito Santo habita, somente Ele pode preencher. E o Espírito Santo, ele faz de nós a sua casa,
a sua morada, se nós tão somente assim permanecermos em Cristo, se nós tão somente permanecermos fiel a Cristo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. A Bíblia diz então que esse jovem rejeitou. Ele rejeitou então a casa do pai. Ele abandonou o seu próprio pai para se aventurar em seus próprios caminhos. Muitos estão vivendo como meninos aventureiros e se lambuzam no pecado e sofrem as consequências do pecado, mas são tão orgulhosos e não querem se humilhar e se arrepender diante de Deus, que não querem que suas más obras sejam ordenadas, para que assim não venham se arrepender. Mas veja que essa mensagem, amado, ela está se referindo a algo não material ou físico, mas comparando com o espiritual. Aqui o próprio pai dessa parábola, esse homem que é citado como pai do filho pródigo, ele é o próprio Deus. Muitos estão fazendo. Quantos que não estão fazendo como o filho pródigo? A partir de hoje vou seguir a minha vida. A partir de hoje eu vou viver. Quem falou para você que sem Cristo vive? Quem falou para você que caminhar de acordo com o seu coração, isso é vida? Quem disse isso? Foi Satanás. Ele corrompeu Eva. A serpente corrompeu Eva com palavras enganosas, com discurso agradável. Assim no coração do homem, a serpente tem corrompido também, trazendo um engano, dizendo: não, você vai ser feliz assim, segue os seus caminhos, Deus ele é amoroso, Ele não vai te lançar no inferno. A serpente tem contaminado e corrompido o coração do homem, assim como fez com o coração desse jovem, acreditando ele que então seria feliz, acreditando ele que o dinheiro era o suficiente para viver feliz, para ter uma felicidade, mas uma felicidade momentânea, uma felicidade passageira, uma felicidade que passa. E a Bíblia vai dizer então que ele então chegou a um certo estado, que ele desejava alimentar-se e encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Isso aqui nós podemos ver algo. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Que homem vivendo em um estado são e sóbrio, com a vida em ordem, ele vai querer comer da comida dos porcos? Esse jovem, ele literalmente comeu do pão do que o diabo amassou, porque em seu coração ele disse: eu vou viver a minha vida, eu vou aventurar no mundo. Mas a Bíblia diz: filho meu, não abandona os meus caminhos. Filho meu, dá ouvidos à minha palavra. A palavra de Deus em Provérbios está recheado de instruções. Em Provérbios diz para nós nunca nos apartarmos da instrução de Deus, que é a palavra, para nós nunca nos apartarmos da correção, da instrução, que é a palavra. Muitos até hoje procuram ouvir a voz de Deus, mas é porque não conhecem a voz de Deus. A voz de Deus, ela tem falado sobre a terra de muitas formas, e uma delas é a palavra. Uma delas é a palavra. Mas o homem natural, ele não pode compreender as coisas de Deus, porque para ele parece ser loucura. Para ele parece ser loucura, mas para o homem que é aperfeiçoado, o homem espiritual por Deus, ele pode compreender bem todas as coisas, e por ninguém ele é compreendido. E aqui a Bíblia vai dizer então que esse jovem, ele disse: pai, quantos dos trabalhadores têm pão em abundância? Ou seja, ele começou a entender que não era bem assim como ele pensou. Muitos só vão entender depois de muito quebrar a cara, depois de muito se angustiar, depois de muito bater cabeça, vão compreender que não tem para onde correr, vão compreender que não há outro caminho. Para onde nós iremos se somente Jesus tem caminho de vida eterna? O que adianta? O que adianta o homem granjear o mundo inteiro se ele perder o resgate da tua alma? De nada adianta.
granjear, meu amigo, o mundo inteiro, não tem proveito se o homem não tiver a sua alma segura em Cristo. E aqui então esse jovem, ele abriu seus olhos. Ou seja, enquanto teve tempo, não foi no inferno que ele abriu seus olhos. Ele abriu seus olhos quando ele estava na lama, quando ele estava mendigando, quando ele começou a buscar se alimentar, e ele via que já não era mais do jeito que pensava, não era comendo do bom e do melhor, não era tendo do bom e do melhor, mas nós vemos que tudo nessa vida passa, nós percebemos que tudo nessa vida passa. Jesus, ele disse: tudo nessa vida há de passar, passa os céus, passa a terra, mas porém a palavra de Deus jamais há de passar. A palavra de Deus jamais ela há de passar. Então todos os prazeres que estão diante de nossos olhos, os manjares desejáveis, porque o pecado é um manjar desejável, é um manjar cobiçável aos olhos do homem, mas recheado de perdição, de armadilhas, de morte, de armadilhas que trazem ao homem destruição e a ruína. Então esse jovem, ele diz: eu vou até meu pai. Ou seja, ele começou a abrir os olhos, ele começou a compreender o que lhe faltava, o que ele precisava fazer. E ele disse: eu irei até meu pai, vou me levantar e vou dizer: pai, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas se pode me receber, que seja como um dos teus trabalhadores, porque os teus trabalhadores, eles comem do bom e do melhor, eles têm o pão cotidiano. E assim, meu amigo, o homem, ele só pode reconhecer se ele estiver com seu coração aberto, quebrantado e contrito. Uma coisa nós podemos perceber, que o orgulho impede muito o homem de reconhecer em sua vida os seus erros. O orgulho, ele impede muitas vezes o homem de ir até a Deus, porque ele está cheio de si próprio, está cheio do seu eu. Eu faço coisas boas, eu acredito em Deus, eu não sou uma má pessoa, eu tenho uma religião. O homem está cheio de si próprio todos os dias, tentando justificar a si mesmo pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo que faz. Mas as nossas atitudes, elas não podem nos justificar. Quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é Cristo. Então veja nessa parábola que esse jovem se levantou e foi para o seu pai. Eu estou contando nessa tarde essa parábola para que você possa entender de uma forma mais simples. Porque para isso Jesus contou as parábolas, para que nós possamos de uma forma simples e direta, possamos compreender o que é o reino de Deus e como se achegar ao reino de Deus. Então ele diz: eu irei para o meu pai. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se comoveu de íntima compaixão, e correndo se lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Veja, meu amado, que depois de tantas coisas erradas que o filho pródigo assim praticou contra o seu pai, angustiando o coração de seu pai, dizendo que ele não queria mais viver com seu pai, ele queria daquilo que o seu pai podia dar, a riqueza, a herança. Abandonou o pai, viveu anos distante do seu próprio pai, ou seja, de Deus. O homem vive anos distante de Deus. Só que aqui esse jovem, ele teve uma ousadia: eu irei até meu pai. Eu não me sinto digno, mas eu vou até o pai. O homem, ele não se sente digno, mas diante da situação, o homem, ele deve a si mesmo recorrer a Deus, ainda que se sinta indigno. Porque os pecados fazem o homem se sentir indigno mesmo. Só que a Bíblia diz: do teu passado não me lembrarei mais, pois lancei no mar do esquecimento. Veja, Jesus, ele disse isso quando o homem se arrepende, quando o homem se converte. Jesus não se lembra mais do seu passado. Quando o homem confessa seus pecados e deixa, Jesus lança no mar do esquecimento. Só que há uma multidão que estão caminhando pela terra, que dizem que seus pecados não são lembrados mais,
mas ainda continuam na prática cotidiana dos seus maus caminhos, continuam na prática cotidiana da bebedeira, das bebedices, se embebedando, se embriagando, prostituindo-se, dando-se adultério e idolatrando os seus ídolos, e dizendo que Deus o perdoou. Mas Deus perdoou de quê? Se você não teve a coragem de assim confessar e deixar. Deus perdoou do que mesmo? Se o homem não confessar os seus pecados e deixar, meu amigo, como Deus o perdoará? Deus vai perdoar o homem de que mesmo? Se ele não tem coragem para confessar e deixar os seus pecados. Pois a Bíblia diz que esse jovem, ele colocou em seu coração: eu vou ter com meu pai, ou seja, eu vou me encontrar com meu pai. Será que muitos estão dispostos assim ir de ter encontro com Deus? Será que muitos estão propostos em seu coração de ir ter com Deus? Porque nós estamos numa terra peregrina, nós estamos numa caminhada como peregrinos em uma terra estrangeira, onde por um pouco de tempo nós vamos permanecer aqui, mas logo nós vamos partir dessa terra para uma eternidade. Para uma eternidade. Você tem noção do que é isso? Eternidade. Esse nome, meu amigo, esse nome simplesmente na Bíblia, ele foi citado por diversas vezes, por dezenas de vezes, se não centenas de vezes. É isso que está destinado ao homem após a sua morte. Esse jovem, ele não esperou a morte para poder assim buscar o socorro. Ele abriu seus olhos enquanto ele estava caído no chão, enquanto ele estava sem solução. Aproveita enquanto está na vida e reconcilia-te com Deus, deixando as suas orgias, abandonando as imoralidades. Nós vemos que nos dias atuais o orgulho, ele tem crescido muito no coração do homem. E a Bíblia diz que o orgulho, ele precede a ruína. A palavra de Deus diz que o orgulho, ele precede a ruína do homem, precede a destruição do homem. O orgulho, ele não permite que o homem se sujeite a Deus. O orgulho, ele não permite que o homem, ele se humilhe aos pés de Deus, que o homem busque a Deus. E as pessoas estão cheias de orgulhos, aonde em seu coração estão acreditando que para Deus estão caminhando, e acreditando até mesmo que estão caminhando para se encontrar com Deus. Mas como aquele que não buscou a Deus o encontrará? Como aquele que nunca fez questão de Deus, não buscou a Deus, o encontrará na eternidade? Isso não é possível, amigo. A Bíblia diz: buscar-me-eis, me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem buscado a sua salvação? Você tem deixado o orgulho de lado e reconhecido diante de Deus os seus pecados, e tem se humilhado diante de Deus para abandonar a imoralidade, o pecado que tem levado multidões? Porque hoje a imoralidade que tem crescido, ela tem trazido ao coração do homem soberba e ruína. O homossexualismo tem trazido ao coração do homem soberba que precede a ruína. As bebedeiras que está crescendo a cada dia mais, como se fosse algo comum, como se fosse algo normal. Mas isso é uma cultura maligna. Isso é uma cultura que não traz ao homem proveito na eternidade, mas que trará dores na eternidade. As culturas satânicas, ou seja, a semente da serpente, ela tem sido semeada na terra, nos corações mais duros, nos corações que estão rejeitando ao próprio Deus, que estão se colocando em rejeição a Deus, em sujeição às suas próprias vontades. A serpente, ela tem semeado o coração do homem, para o homem caminhar para o inferno. E o homossexualismo está crescendo muito. Mas eu venho nessa tarde te dizer, meu amigo, isso é caminho de perdição. Deus criou o homem para o propósito celestial, não para o propósito de seu próprio coração. Porque quando Deus criou o macho e fêmea, Ele colocou ponto, Ele não colocou vírgula, para que o homem assim se aventurasse a escolher a sua sexualidade.
Deus não deixou ao homem essa opção de escolher a sua sexualidade. Deus, ele criou 2 gêneros. Mas a serpente, ela semeou na terra. A serpente está enchendo a terra de sodomitas. O diabo está enchendo a terra de sodomitas. Está enchendo a terra de imorais. O diabo, ele está espalhando a semente da perdição sobre a terra. Está semeando sobre os homens caminhos de impiedade, caminhos de bebedice, caminhos de idolatria, aonde o homem não está se dando conta que ele está honrando mais a criatura, está honrando mais os seus jogadores de futebol. Essa semana que se passou, muito foi chamado de rei e Deus do futebol, Pelé, de soberano. Mas eu quero dizer uma coisa a você, meu amado: um só é soberano, é Deus. Um só rei é Jesus. Um só Deus é o Senhor dos exércitos. Não há reis na terra. O homem cria reis, mas um só é verdadeiro, é Jesus. O homem cria em seu coração vários senhores, mas um só é verdadeiro, é Jesus. O resto são fraudulentos, são enganadores. E Jesus, ele disse para que o homem não desse ouvidos à voz da serpente. E a serpente, ela tem semeado sobre a terra a imoralidade, a perdição. O diabo está enchendo a terra de sodomitas, de homens amantes de si mesmo, homens adúlteros, cheios de amantes, cheios de imoralidades e prostituição no seu coração, homens que no oculto cometem os piores pecados, pecados cabeludos, e não querem confessar diante de Deus, não querem se arrepender. Mas para pensar, meu amigo, se você descer a sepultura agora, para onde irá a tua alma? Aonde será a tua eternidade? Para quem você tem preparado a tua alma? Já parou para pensar que esse dia pode ser hoje? Já parou para pensar que no abrir e fechar de olhos não há mais como se arrepender? Você já se viu pensando na eternidade? Pois uma coisa que muito Satanás luta para que o homem não pense é na eternidade. Os homens vivem de momentos que passam, momentos de prazeres, momentos enganosos, que têm submergido a alma do homem à perdição e à ruína. Mas a Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Pois Jesus, ele quer que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, para que ele seja aperfeiçoado e aprovado por Deus para toda boa obra, para a aquisição da salvação. Deus, ele quer que o homem, ele chegue ao conhecimento da verdade, para que ele seja verdadeiramente livre de seus pecados, livre da condenação que o pecado traz, livre das garras, das armadilhas, das grades que o pecado assim impõe. O homem, ele acha que ele é livre. Eu faço o que eu quero, vou aonde eu quero, meu corpo, minhas regras, faço do jeito que eu quero. Deus me deu o livre-arbítrio. Só que é uma falsa liberdade. É uma falsa liberdade. É a mesma coisa de uma pessoa que sai de uma cadeia com a tornozeleira no seu pé, na sua perna. Ele diz que está livre. É uma falsa liberdade. É uma liberdade controlada. Assim os que vivem nas suas bebedeiras estão achando que estão livres, mas escravos estão acorrentados para não estar sujeitos a Deus. Assim estão os que estão vivendo no homossexualismo, no lesbianismo. Assim estão acorrentados para não estar sujeitos a Deus, para não obedecer a Deus, a fim de que suas obras sejam endireitadas, a fim de que as suas más obras não sejam abandonadas. Muitos estão vivendo uma falsa liberdade. E é o que nós vemos nessa parábola. Esse jovem achou que ele ia ser livre, quando ele em seu coração disse: eu irei, me aventurarei no mundo, pois vou pedir a meu pai a minha parte da herança. E ele pensou: agora eu vou viajar o mundo, agora eu vou conhecer os prazeres do mundo. E ele conheceu, ele viajou, mas os prazeres acabou, o dinheiro acabou a alegria, acabou o sustento, e ele se viu agora desejando comer a comida dos porcos. O homem, ele tem uma corda para viver no pecado. Essa corda, ela vai ser, um dia vai chegar no fim,
O homem ele vai aproveitar a sua vida do jeito que ele quer, nas bebedeiras e nas farras da vida, mas uma ilusão, porque uma hora ou outra, o homem ele vai se encontrar num estado, numa situação, em que força ele não vai ter para viver no pecado. O homem ele vive por pouco tempo no pecado, pois a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A recompensa da homossexualidade é a morte. A recompensa das bebedeiras é a morte. A idolatria vai trazer sobre o homem severas dores, lago de fogo e enxofre. A saber, esta é a segunda morte. A morte que a Bíblia está falando não é o corpo na sepultura, não é o corpo gelado. A morte que a Bíblia está falando é o lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. É essa que muitos não estão se preocupando. Essa segunda morte que muitos estão se esquecendo, lago de fogo e enxofre. Você já parou para pensar? Meu Deus, quantas almas que tiveram oportunidade, mas agora estão perecendo no inferno, porque na terra não teve tempo para Deus. Na terra não quis se sujeitar a Deus. Foram conhecedores da verdade, mas pela verdade não quiseram seguir e nem quiseram se sujeitar a Deus. Você já parou para pensar, amigo, no que essa palavra diz? Que o inferno é real, onde a Bíblia diz, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. A Bíblia diz, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Jesus estava se referindo ao lugar de tormento, ao lugar chamado inferno, o lugar chamado Hades. É esse lugar que muitas religiões negam a existência. O lugar chamado inferno é um lugar real, é onde está cheio de adúlteros, cheio de beberrões, cheio de imorais, cheio de sodomitas. Mas o diabo ele está enchendo, ele está povoando o inferno com os seus enganos, porque o homem em seu coração, ele tem se enchido de dureza, de soberba, o orgulho que fala mais alto, onde as pessoas estão muito cheias de si próprias, cheias do orgulho, não querem reconhecer as suas más obras diante de Deus, não querem confessar diante de Deus. O homem, todavia, para se sentir bem, ele tenta enganar a si próprio. Mas é tempo de se despertar para a realidade. A realidade que nós vivemos aqui é uma, mas a realidade partindo desta vida para a eternidade é outra. É outra. Isso que nós vivemos aqui na terra é passageiro, passa muito rápido. Assim como você hoje é passageiro de um ônibus, a vida do homem é dessa forma, ela passa muito rápido. Por isso Jesus falou, nós estamos vivendo nesta terra como peregrinos numa terra estrangeira. Ou seja, estamos vivendo de passagem nessa vida, mas o lugar a qual Deus preparou se chama Nova Jerusalém, mas para os que o rejeitam, e rejeitam a sua palavra, o lugar é chamado inferno. Para aqueles que recebem de bom grado e seguem a Jesus Cristo, seguem a palavra, o seu lugar de descanso se chama Nova Jerusalém. Mas para os que têm rejeitado a Cristo, assim têm seguido o seu próprio entendimento, estão cheios de si próprios, seguem seus caminhos, seguem seu livre-arbítrio, o seu lugar reservado na eternidade se chama Lago de Fogo e Enxofre. A primeira casa do homem que desce à sepultura sem Deus se chama inferno. E a sua segunda e última casa, a eterna casa, se chama Lago de Fogo e Enxofre. A primeira casa do cristão, do homem que assim com Cristo caminha e persevera até o fim, se chama seio de Abraão. Mas a segunda e eterna casa daqueles que com Cristo permanece até o fim, se chama Nova Jerusalém. O que você vai escolher? Nova Jerusalém ou Lago de Fogo e Enxofre? Jesus ou o mundo? A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Vocês não sabiam que as tradições deste mundo, elas são satânicas, elas são malignas, elas são contra Deus, são contra a palavra de Deus, elas são contrárias aos caminhos de Deus. Este mundo, ele jaz no maligno. Você já parou para pensar que se o mundo jaz no maligno, se o mundo ele pertence ao maligno e jaz dominado pelo maligno, você já parou para pensar
que tudo que este mundo oferece tem alguém por trás, assim oferecendo com um só intuito, pois o diabo ele não oferece ao homem cachaça, vida cheia de prazeres no pecado, noites e mais prostituições, adultérios, fama. O diabo não oferece nada em vão ao homem, mas só com um intuito. É o mesmo intuito que o pescador coloca no anzol uma isca. É o mesmo intuito que Satanás coloca na frente do homem, as perdições. O mesmo intuito que o pescador coloca no anzol uma isca, assim o diabo ele coloca diante dos olhos do homem a prostituição, as bebedeiras, a homossexualidade, todos os caminhos que o homem segue, segundo o seu próprio coração. Ele só tem um destino, lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, mas todos os caminhos que o homem segue, segundo a vontade de Deus, ele leva a Nova Jerusalém. Aqui a Bíblia diz que esse jovem, ele colocou em seu coração seguir o seu coração ele colocou: eu vou pedir meu pai a minha herança. Quem sabe ele pensou: eu vou ser rico, agora eu vou aproveitar, agora eu vou aproveitar dos prazeres, vou viajar, vou conhecer o mundo, vou festejar, eu vou ter uma vida perfeita. Assim muitos colocam, mas não é o homem que coloca por si próprio esse pensamento, porque esse pensamento ele vem do inferno. O pensamento que o homem coloca em seu coração, que é mal, ele vem do inferno. Porque da onde que uma pessoa pode pensar que vivendo para si próprio, do jeito que ela quer, ela vai se dar bem no final? Da onde que o homem vivendo caminhos maus, caminhos de tortuosidade, de impiedade aos olhos de Deus, como ele pensa que o céu será alcançado? Pois a Bíblia diz que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e os que muito perseveram se apoderam dele. Se o homem com muito esforço ele alcança a salvação, logo aquele que não persevera e nem tão pouco almeja o céu, onde será encontrada a tua alma? Se com muito esforço o reino de Deus é tomado, com muito esforço, logo os que andam relaxadamente, desapercebido, onde será encontrada a alma? No inferno, no lago de fogo e enxofre, na perdição eterna, junto com os anjos caídos e juntamente com os demônios, o diabo, será encontrada a alma dos sodomitas. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz, a palavra de Deus nos garante que se nós buscarmos a Deus enquanto há tempo, se nós invocarmos a Ele, enquanto está perto, nós podemos encontrar. Isaías 55, no versículo 6, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocai-o, enquanto Ele está perto. Ou seja, enquanto está perto, enquanto nós estamos nessa vida, Deus está perto. Está perto se nós buscarmos, Ele pode ser encontrado. Mas tenha algo no seu coração: após a morte, não tem como o homem encontrar Deus se ele não buscou a Deus. Então busca o Senhor enquanto se pode achar, o dia que se chama hoje. Invoca a Deus enquanto Ele está perto, momento que se chama agora. Endireita os seus caminhos, porque Deus é misericordioso. E se o homem se arrepender, como Deus não perdoará? Se o homem confessar os seus pecados e deixar, como Deus não o renovará e não fará novas todas as coisas? Pois assim a Bíblia diz que do teu passado Ele não se lembrará mais, quando confessar e deixar. Ele lançará no mar do esquecimento. Muitos têm um passado sombrio, um passado sujo, mas nada qual o sangue de Cristo não possa limpar, nada que o sangue de Cristo não possa tornar novo. Porque em 2 Coríntios vai dizer que tudo se fez novo. Eis que todas as coisas se fizeram novas naqueles que estão em Cristo. Tudo se faz novo naqueles que seguem a Cristo, abandonaram suas práticas antigas e erradas e se sujeitaram a Cristo. Tudo se faz novo na vida do homem que segue a Cristo Jesus. Mas já o homem insensato, que coloca em seu coração que pode viver do jeito que ele quiser, que Deus é misericordioso,
Sua vida sempre continua velha. Seus caminhos sempre continuam velhos. Tocam de religião, seguem o catolicismo, seguem religião evangélica. Os caminhos sempre continuam o mesmo. Porque o homem não estando sujeito a Deus, nada na sua vida muda. Uma religião ela não pode transformar a vida do homem, mas Jesus pode. Por que que uma religião não pode transformar a vida do homem? Porque a religião, ela não é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o único cordeiro verdadeiro que tira o pecado, que transforma o velho em novo e que dá ao homem vida com abundância. Se chama Jesus Cristo. Mas uma religião, o que que ela promete? Ela promete o céu, ela promete salvação e toma cuidado, estão prometendo muito mais além do que o céu, muito mais além do que salvação. Estão prometendo riquezas, estão prometendo bênçãos, estão prometendo vitórias, estão prometendo prosperidade, estão prometendo muito mais além do que o Evangelho ensina. Toma cuidado com o falso evangelho que está sendo pregado na terra. A serpente está enchendo de engano os homens. A serpente está semeando o falso evangelho. O falso evangelho é perigoso porque não somente trazendo sobre o homem o sentimento da avareza, o sentimento de cada dia mais alcançar mais e mais, de buscar e conquistar mais, mas trazendo ao homem a ruína e a perdição da sua própria alma. Por isso é muito perigoso, amado, as campanhas que estão prometendo ao homem uma vida próspera, uma vida de riqueza, que promete que você vai dar e vai alcançar tanto, você dá tanto e recebe tanto em dobro, você faz isso e recebe algo maior de Deus. Isso é falso evangelho, e isso é contrário à Bíblia Sagrada, isso é contrário ao que Jesus ensinou, contrário ao que os apóstolos ensinaram, vai além do que está escrito. E Paulo escreveu dizendo que nós não devemos ir além do que está escrito, não devemos ir além do que diz as Escrituras Sagradas. Sabe por quê? O homem indo além do que diz as Escrituras Sagradas, ele já está seguindo a serpente, está seguindo a mentira, está seguindo o diabo. Muitas coisas estão contrárias ao Evangelho, estão indo além do que a Bíblia diz. Uma das coisas a qual está indo além do que a Bíblia diz é o homem ter que pedir ajuda ao morto, ou seja, pede intercessão para Maria, pede intercessão para Aparecida, para Maria, para João, José. Isso está indo além do que diz a Bíblia, isso está contrário ao Evangelho de Cristo. E fazem oferendas para Pombagira, para Exu, na verdade estão fazendo para os demônios, estão indo além do que diz a Bíblia. Será que o que tem que ser respeitado? A religião que está fazendo a vontade do diabo? Ou a Bíblia Sagrada que leva o homem a respeitar e fazer a vontade de Deus? Eu te pergunto agora, o que deve ser respeitado? Uma religião que está favorecendo o diabo e levando almas para o inferno, ou respeitar a Bíblia Sagrada que é a palavra de Deus e leva ao céu? Religião ou Bíblia Sagrada? O que deve ser respeitado? E se você diz que a Bíblia Sagrada é que deve ser respeitado, então por que segue catolicismo romano, que ensina o povo a ser idólatra, ensina o povo a praticar feitiçaria, porque consulta aos mortos é feitiçaria. Se dobrar diante da imagem de escultura é idolatria. Por que que vão aos terreiros de macumba? Deus não tem poder para curar, Deus não tem poder para revelar, Deus não tem poder infinitamente que os Exus, os demônios que estão enganando o povo. Será que vocês que estão me ouvindo agora conseguem compreender o porquê da destruição da alma do homem, o porquê da ruína do homem? Porque o homem muito mais tem confiado em si próprio, em suas próprias obras, em suas próprias atitudes, do que em Deus, do que no próprio Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele cura. Jesus, Ele não mudou. Jesus é o mesmo hoje, Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo sempre. O mesmo Jesus que multiplicou pães, Ele pode multiplicar na sua casa o alimento, e Ele tem multiplicado na casa daqueles que temem a Ele. O mesmo Jesus que curou enfermos, fez paralítico andar, é o mesmo Jesus hoje que pode te curar, que pode fazer você ficar curado. Mas por que as pessoas estão morrendo na mão da medicina? Porque ao invés de confiar
no médico dos médicos, que é Jesus. Estão preferindo confiar no homem, médicos assassinos que estão matando pessoas. Mas todavia Jesus, ele curou pessoas leprosas, Jesus curou paralíticos. O que é, meu amigo, um tumor? O que é um problema no coração para Jesus curar? Não é nada. Só que infelizmente o homem, pela sua cegueira de entendimento, ele não consegue encontrar a solução em Jesus. O homem, pela cegueira do seu entendimento, ele não consegue encontrar a solução em Jesus. Ele encontra a solução no terreiro de macumba. Ele encontra a solução na mão do vidente, na mão dos tarólogos, no terreiro de macumba, no catolicismo, nas campanhas que os falsos pastores fazem para arrecadar muito dinheiro, mas não encontram a solução em Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada e no joelho no chão. O segredo, meu amigo, é o joelho no chão, falar com o Pai, Bíblia Sagrada, instrução de Deus. Isso é o segredo. Só que nós estamos vivendo um momento em que muitos não estão confiando e crendo em Cristo. E a solução, amado, ela está mais perto que nós possamos imaginar. Ela está diante de nossos olhos. Não precisa de muitas parafernálias. Não precisa buscar em terreiros de macumba. Porventura um Exu pode revelar e Jesus não. Um Exu pode curar, a pombagira pode curar. Você faz oferenda para Satanás e está achando que Satanás vai fazer alguma coisa por você? Vai, mas em troca vai ser requerida a tua alma. Vai fazer sim por você, vai te dar o mundo. Se você quiser ser rico, Satanás vai te fazer rico. Mas a tua alma, ela perecerá no fogo do inferno. Será que o homem é tão irracional assim, para ver que sua alma vale mais do que bolos de dinheiro, vale mais do que cofres e mais cofres cheios? Será que o homem não percebe isso? Que tudo passa. E Jesus diz, passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra jamais é de passar. Então essa parábola, eu li aqui no Evangelho de Lucas, e no capítulo 15, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo acreditou que o dinheiro era a solução de sua vida. Ele acreditou. Ele pensou que então a sua recompensa, a sua herança, que o pai assim daria a ele, traria a ele uma vida melhor. Ou seja, não estava contente, comer do bom e do melhor, viver debaixo das custas do pai, ou seja, sendo sustentado pelo próprio pai. Não estava contente. Tem muitas pessoas que não estão contentes em ser sustentado pelo Pai, por Deus, em ser guardado por Deus, em estar na casa de Deus, na casa do Pai, mas querem se aventurar, querem muito mais. Só que o diabo ele tem muito mais para oferecer, só que para enganar o homem. Satanás tem muitas coisas para oferecer ao homem, tem tentações, tem propostas tentadoras, mas que trarão a homem suas consequências. Então veja, amado, capítulo 15, e no versículo de número 23, olha o que aconteceu. Versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram a se alegrar-se. Isso aqui é o que acontece quando um pecador se arrepende. O que é isso aqui que estava acontecendo? Uma festa. Mas por que essa festa estava acontecendo? Porque um filho havia voltado ao seu pai. Para você ver com grande alegria do pai, com grande alegria de Deus, quando o pecador se arrepende. A alegria de Deus é quando um pecador se arrepende. A alegria de Deus não é quando o pecador ergue a mão e fala, eu aceito Jesus. Porque eu aceitar Jesus não significa estar decidido a seguir a Jesus. O aceitar Jesus não significa abandonar os maus caminhos, abandonar os pecados. Aceitar Jesus significa algo
contrário à palavra de Deus, mas a Bíblia diz que há alegria nos céus. Os anjos fazem festa e alegria no céu quando um pecador se arrepende. E aqui nessa parábola nós podemos contemplar o filho arrependido, se achegando até o pai, voltando e confessando ao pai que está arrependido. E o pai então fala: trazei para ele um sapato novo, trazei a ele uma veste nova. Ou seja, a pessoa chega toda suja diante de Deus, cheia de pecado. O pecado ele mancha a alma. A veste que está manchada, que o homem não está vendo, é a alma. O homem ele chega diante de Deus com suas vestes imundas. Pior do que uma pessoa que rola no chiqueiro é o homem que vive nas suas bebedeiras. Pior do que uma pessoa que vive dormindo no chiqueiro é o homem que vive nas suas prostituições. A sua alma fica toda manchada. Mas é que a Bíblia diz que Deus ele então diz: trazei depressa uma melhor roupa, colocar na mão dele uma aliança. Sabe o que representa essa aliança na mão? A aliança representa o compromisso. O compromisso, quando nós colocamos a aliança no dedo, nós podemos ver através da aliança um compromisso. Por isso que Deus falou: coloque na mão dele uma aliança. Porque naquele momento o pai estava recebendo esse jovem, esta alma que estava perdida, foi recebida, e Deus renovou a aliança deste homem. E assim também Deus ele quer renovar a aliança contigo. Deus ele requer de nós, de você que está me ouvindo, que seja renovado a aliança com Cristo. Tem que ser renovada a aliança com Cristo. A fidelidade com Cristo tem que permanecer. Quantos estão com a sua aliança em dias com Cristo? Eu não digo ser evangélico, não digo ser católico, não digo ser testemunho de Jeová. Isso não é aliança com Cristo. Eu te digo, aliança com Cristo, fidelidade a Deus em seus caminhos, em sua maneira de viver. Quantos estão com a sua aliança em dias com Cristo? Quantos estão com a sua aliança em Cristo Jesus renovadas? Quantos estão permanecendo em fidelidade com Cristo? Quantos estão permanecendo fiéis a Cristo? Você permanece fiel a Cristo? Você permanece compromissado com o Evangelho de Cristo? Ou você caminha do jeito que quer, sem caminhar de acordo com a vontade de Deus? Porque nós temos que entender, meu amigo, que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Assim está escrito em Isaías, no profeta Isaías, capítulo 59, capítulo 55, versículo de número 8. Porque os meus caminhos não são os seus caminhos, e os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os caminhos dos homens, de acordo com o coração humano, são maus, são caminhos de perdição, são caminhos que levam o homem à perdição e à ruína, são caminhos que parecem ser bons aos olhos humanos, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. É o que diz no Provérbios. Há um provérbio na Bíblia, provérbio que está escrito, que há caminhos que aos olhos do homem parece ser direito, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Mas essa morte que a Bíblia está dizendo, a morte que a Bíblia está falando, não é apenas o homem descendo a sepultura. Assim relata em Apocalipse, no capítulo de número 20, a saber, lago de fogo, enxofre. Esta é a segunda morte. Lago de fogo e enxofre, a Bíblia declara como a segunda morte. E vai dizer em Apocalipse, no capítulo de número 3, há caminhos que aos olhos humanos parecem ser direitos, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Em Apocalipse capítulo 3 diz: tem nome de que vive, mas está morto. Em Apocalipse capítulo 3 está falando de uma igreja.
No livro de Apocalipse, capítulo 3, fala de uma igreja que tinha nome de que estava vivo, mas estavam mortos. Muitos têm nome de que está vivo, mas está morto. Tem sinais vitais, caminha, sorri, trabalha, come, bebe, folga, aproveita, mas está morto. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o homem está caminhando morto diante de Deus. Por que o homem não consegue se sujeitar a Deus? Isso é um sinal que ele está morto espiritualmente. Por que o homem está tão aceso quando ele é chamado para se embebedar, para tomar todas, para ir para o futebol, para fazer isso e aquilo? Mas quando ele é chamado a estar sujeito a Deus, ele não consegue assim dar ouvidos, porque está morto. O morto, ele não tem reação. A pessoa que está morta para Deus, ela não consegue estar sujeita a Deus. Mas a pessoa que em seus pecados está, ela está aceso para obedecer ao pecado. Mas quanto a Deus, ela não está vivo. Por isso que em Apocalipse, capítulo 3, Deus ele estava dizendo: tu tem nomes de que está vivo, mas está morto. Muitos assim na terra estão caminhando, parecendo que estão vivos, têm uma religião, creem em Deus, mas está morto, não obedece a Jesus, seguem todo tipo de campanhas e parafernálias inventadas, todo tipo de tradição, estão sujeitos a todo tipo de tradição. Mas quando se fala de Bíblia Sagrada, o homem está caminhando distante, está caminhando contrário, está se sujeitando à doutrina dos homens e não à palavra de Deus, porque está morto. Aqui era uma igreja. No Evangelho, no Apocalipse capítulo 3, era uma igreja. E havia outra que dizia ser rica. Tem ouro, tem o prata, tem o linho finíssimo, tem o púrpura, vestes caríssimas. Mas Deus falou: vocês são pobres, são cegos, nus, miseráveis e desgraçados. Assim Deus, ele disse a respeito deste povo que tinha riqueza na terra, mas com Deus não tinha. Tem riqueza aqui na terra, acumula aqui, mas com Deus não tem nada. Tem riqueza aqui na terra só, e está cheio, Satanás encheu na terra de falsas igrejas que estão cheias de dinheiro na terra. Tem ouro, tem jatinhos, tem mansões, tem muitos prédios, são donos de grandes patrimônios, mas o principal eles não têm com Deus, não tem nada com Deus, não tem nenhuma terrinha sequer, nem um cisco da Nova Jerusalém preparado, porque o que eles têm aqui na terra são pobres miseráveis, achando que são ricos, porque são empresários. Só que aqui nessa palavra em 2 Coríntios, a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para conosco, se fez pobre nesta vida. Sendo rico, ele se fez pobre, para nos fazer ricos para com Deus. Em 2 Coríntios diz que Jesus, sendo rico, ele se fez pobre para nos fazer ricos para com Deus. Olha a riqueza que Jesus prega. Nova Jerusalém. Está errado isso. Está errado. Essa doutrina que os pastores estão pregando, que você tem que ser rico aqui na terra. Porque Deus é rico, mas a riqueza que Deus diz que nós temos que adquirir é no céu. É no céu. Mas essa falsa doutrina da prosperidade tem trazido muita ganância, avareza, levado as pessoas à perdição, à ruína, à soberba, ao engano. Nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos voltar a ler Bíblia, ou começar a ler Bíblia. Aqueles que já leram a Bíblia e não lê mais, volte a ler a Bíblia. Aqueles que nunca sequer leram a Bíblia, comece a ler a Bíblia. Faça um compromisso com Deus, porque já está multiplicando sobre a terra falsos pastores, falsos profetas, falsos pregadores, e isso está tornando falsas igrejas, falsos cristãos, com uma falsa expectativa de um céu a qual está distante, porque os caminhos do homem não estão de acordo com a vontade de Deus. Por isso que o falso evangelho produz falsos cristãos e traz uma falsa igreja, a qual só tem um compromisso com esta vida, e desejam e esperam somente nesta vida. Mas aquele que deseja e espera somente nessa vida, ou seja,
está vivendo somente para alcançar coisas aqui na terra, mas se esquecendo de acumular tesouro com Deus, ele está morto e está caminhando para uma terrível eternidade de tormento. Por isso está escrito aqui em Efésios 5, versículo 14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. O diabo encheu a terra de falsos profetas, como também encheu a terra de sodomitas, como também encheu de homens avarentos, de homens orgulhosos, de homens soberbos, que ouvem, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, porque a verdade não estão buscando. Mas Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas verdades existem na terra, mas eu estou pregando a verdade única, a palavra de Deus. João 17, versículo 17: a tua palavra, ó Pai, é a verdade. Muitas verdades existem na terra: a verdade do catolicismo, a verdade do espiritismo, a verdade da igreja evangélica, dos testemunhos de Jeová, mas uma só verdade está aqui, amado: a palavra de Deus. Pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O evangelho não tem nada a ver com a religião evangélica. O evangelho é a palavra de Deus para a salvação daquele que crê. E Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Então nós temos que crer como as Escrituras e abandonar as vãs sutilezas, as filosofias, as heresias destruidoras que estão matando muitas almas e levando à perdição. E devemos nos levantar, assim como fez o filho pródigo, e reconhecer: realmente eu estou no engano, realmente eu estou perdido, mas eu preciso reconhecer: Pai, eu irei ter contigo. Precisamos reconhecer: eu estou com o caminho desordenado, realmente caminhei num caminho errado, e agora estou disposto a me reconciliar e arrepender. O dia que o homem tiver humildade para poder reconhecer seus erros, ele começa a caminhar no caminho certo. O dia que o homem começa a ter humildade e deixar a soberba do seu coração, e deixa o orgulho, ele deixa de ser dominado por Satanás, e começa agora a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O dia que o homem ele deixa de ser guiado por cegos, o próprio Deus começa a guiar ele, porque Jesus diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele estará conosco por todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, e ele vos ensinará em todas as coisas, e ele vos guiará. É o Espírito Santo que ensina o homem, não é a teologia. Quem tem que ensinar o homem é o Espírito Santo. Para adquirir a salvação, para adquirir o verdadeiro conhecimento, é com o Espírito Santo, não é com a teologia. A teologia é para quem quer falar bonito, a teologia é para quem quer impressionar uma multidão, mas para quem somente quer impressionar a Deus, a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo é o suficiente. Para quem quer impressionar a Deus, quer dar o seu melhor para Deus, a Bíblia e o Espírito Santo deve se tornar o seu fiel e verdadeiro amigo até a morte. Seja fiel amigo da Bíblia Sagrada. Ela será a tua fiel amiga quando você partir dessa vida para se encontrar com Deus. O Espírito Santo é o penhor da salvação do homem. O penhor da salvação do homem não é a religião, porque muitas pessoas pensam o seguinte: tem uma religião, ou seja, uma religião me garante a salvação. É errado. O Espírito Santo de Deus, ele é o selo da salvação. Nós que assim recebemos por aquisição a salvação pela verdade do Evangelho, estamos selados com o Espírito Santo, a qual é o penhor da salvação do homem. E se tão somente nós perseverarmos em Cristo Jesus até o fim, nós seremos salvos. Mas muitos em seu coração acreditam que o penhor da salvação está numa religião. Eu tenho uma religião,
Mas muitos tendo uma religião, não tiveram encontro com Cristo, não chegaram ao conhecimento de Cristo, e longe de Cristo estão caminhando. Ah, se o mundo pudesse ver pelo menos um pedacinho do que espera a eternidade, se você pudesse, por um buraquinho, enxergar o que é a eternidade do céu, você ficaria louco para sair logo dessa vida e se encontrar com Deus. Se você por um buraquinho pudesse ver o inferno, você desejaria urgentemente se consertar, se arrepender para se encontrar com Deus. Mas aqui na Bíblia já está declarado tudo que nós precisamos saber para que nós possamos chegar ao conhecimento da verdade, para que nós possamos chegar à aquisição da salvação e possamos nos despojar, abandonar o velho homem e nos tornar ovelhas de Cristo. Seja uma ovelha de Cristo, seja um discípulo de Cristo. João 8,31: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não estou buscando discípulo para mim. Há muitos que buscam para si discípulos, que trazem lucro para si mesmo. Mas Jesus, ele busca discípulos para si. Jesus, ele busca verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade.